Quando o Bills apareceu pela primeira vez, ele era o cara mais casca-grossa que o Goku já tinha enfrentado. O Deus da Destruição era tão insanamente poderoso que nada mostrado até ali poderia vencer ele. Mas por que ele é tão forte assim? Será que tem algum segredo por trás dessa força insana do Bills? É treinamento? É biológico? E será que ele continua sendo tão poderoso ou será que ele já foi superado pelos Saiyajins? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Bills é tão forte, quais são algumas das capacidades dele e a gente vai conversar sobre ele ser ou não o Deus da Destruição mais forte e eu vou te provar que não, o Goku e o Vegeta não superaram o Bills. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E bora lá, em primeiro lugar, o Bills é o Deus da Destruição do Universo 7 em Dragon Ball. Mas se você pensa que isso explica a força dele, infelizmente isso tá bem errado, porque o Bills não é forte por ser um Deus. Na verdade, ele é um Deus por ser forte. Porque em Dragon Ball, o cargo de Deus da Destruição é justamente um cargo. Você não nasce Deus da Destruição até onde a gente sabe. Então, apesar de a gente não conhecer todo o background do personagem do Bills, pelo que a gente tem conhecimento, ele nasceu um mortal, teoricamente com nada de muito especial, pelo menos nada confirmado, e provavelmente através de treinamento se tornou muito poderoso e recebeu o cargo de um Deus da Destruição. Mas óbvio que isso não é tudo, a gente tem alguns detalhes aqui que podem ser interessantes de se levantar. O irmão gêmeo do Bills, o Champa, também é um Deus da Destruição, no caso do Universo 6. E claro que os dois podem simplesmente ter passado por muito treinamento, mas o fato de que o Bills e o irmão dele são Deus da Destruição já dá pra gente pelo menos um indício de que talvez a família, a linhagem do Bills, alguma coisa assim, tenha muito potencial ou algo do gênero. Além disso, o Whis é o mestre do Bills, como todo mundo já deve saber. Isso significa que, ao menos em determinado período, sim, o Whis treinou o Bills. Então, concluindo a parte sobre o background do personagem, a gente pode chegar em 3 conclusões. Primeira, é possível, talvez até provável, que o Bills tenha um potencial muito grande, um talento ou algo assim do gênero, visto que ele não é o único da família dele que demonstrou chegar em um nível de poder extremo, que indica que talvez ele tenha sim nascido com um potencial enorme. Segundo, em algum momento, por algum método, o Bills se tornou poderoso bastante para ser um candidato a Deus da Destruição. E terceira conclusão, o que refinou o poder do Bills para ele chegar no nível que ele tem hoje foi justamente o treinamento com o Whis. Mas infelizmente isso é basicamente tudo que a gente consegue tirar do background do personagem. Diferente do Goku, por exemplo, a gente não acompanhou a trajetória do Bills para chegar no nível que ele tem. E obviamente, para poder entender a verdadeira força do Bills, a gente também tem que entender quais são as técnicas que ele tem. Mas antes, é muito importante eu acabar com uma dúvida ou um engano muito comum de muitas pessoas, que é achar que o Bills não é tão poderoso ou o poder dele não é relevante desde a Batalha dos Deuses. Por favor, esqueçam isso. O Bills não usou todo o poder dele na Batalha dos Deuses e ele não usou 70%. Foi muito menos do que isso. Independentemente se foi um retcon ou se não foi, o fato é que o Bills é muito mais poderoso do que aquilo. E a realidade mesmo é que o quanto o Goku ou o Vegeta conseguiam dar trabalho pro Bills, entre aspas, dependia apenas de uma coisa, do quanto o Bills deixava eles lutarem. Porque sempre, no momento que ele quis acabar a batalha, ele acabou. E sim, mesmo considerando formas que são mais fortes do que o Super Saiyajin God. No capítulo 27 de Dragon Ball Super, por exemplo, durante um combate de treinamento, o Vegeta estava usando o Super Saiyajin Azul, que é mais forte que o Super Saiyajin God. E o próprio Bills fala que o Blue é só um power-up do Super Saiyajin God, não é o suficiente para alcançar o nível dele, e logo depois ele simplesmente esmaga o Vegeta. E depois disso o Vegeta entra num estado de Super Saiyajin Blue perfeito, que seria o Super Saiyajin Blue que controla completamente seu gasto de energia, assim pode lutar constantemente em 100%. O Vegeta acerta um soco no Bills, mas como eu falei e o próprio Bills comenta aqui, ele estava se contendo e no momento que ele quis, literalmente com uma mão, um ataque, ele derrubou o Vegeta. Além disso, no capítulo 69, o Vegeta, que já tinha passado pelo Torneio do Poder, já tinha treinado em Ardratch e enfrentado o Moro, estava no seu Super Saiyajin Blue evoluído e ainda assim foi completamente humilhado e foi derrotado só pela explosão colateral de um Hakai do Bills. Então não, pra quem ainda tinha alguma dúvida, o Super Saiyajin God, Blue com Kaioken ou Blue evoluído não estão nem perto do poder do Bills. E se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like pra apoiar o canal e se inscrever pra não perder mais análises como essa no futuro. Mas agora sim, falando das habilidades do Bills, claramente ele tem o kit padrão dos personagens de Dragon Ball. Ele é forte, ele é rápido, resistente, voa, manipula o Ki, coisas do gênero. Mas tem 3 pontos aqui que são muito interessantes de serem destacados. O primeiro é o instinto superior. A gente vê o Bills usando essa habilidade no mangá quando ele vai enfrentar outros deuses da destruição. Mas como o Whis comenta, o Bills não é perfeito. A gente sabe que ele não dominou completamente o instinto superior. Então, por exemplo, diferente do Goku, o Bills não consegue acessar o estado do instinto superior. Mas ele consegue, ao menos até certo ponto, usar a habilidade do instinto superior e permitir que o seu corpo se mova por conta própria. Isso não é a principal
principal habilidade dele, mas é muito útil em combate. Ele consegue usar isso para ajudar numa luta corpo a corpo. O segundo ponto interessante a se destacar são os poderes da destruição. Sendo um deus da destruição, obviamente o Bills domina a chamada energia da destruição. E aí com isso, pode se aproveitar dela em combate não só para aumentar o seu próprio poder, mas também para realizar técnicas como o Hakai. E até onde a gente sabe, essa é a especialidade do Bills, o que é extremamente vantajoso, já que não só aumenta o poder dele, mas também permite uma grande capacidade ofensiva e outras habilidades, como por exemplo, ele pode sim usar a energia da destruição para destruir e assim anular ataques de energia ou coisas do gênero. O terceiro ponto que é importante de ser destacado, na verdade, fala sobre habilidades possíveis do Bills, porque é provável que ele tenha outras técnicas divinas que a gente não conhece. Como eu expliquei, até certo ponto ele consegue usar o instinto superior, uma técnica divina, e ele é um mestre do Hakai, uma técnica divina. Mas no capítulo 68, quando o Bills fala pro Vegeta que o instinto superior não é a única técnica dos deuses, muito provável que ele não estava falando só dos poderes da destruição, e aí com isso ele pode ter mais alguma ou mais algumas habilidades divinas que a gente ainda não conhece, só que como isso não é confirmado, não dá pra levar em consideração ainda. E continuando no gancho dos poderes da destruição, como eu falei, a gente não sabe muito do background do personagem do Bills, mas segundo ele mesmo, essa é a fonte do poder dele. No capítulo 69 de Dragon Ball Super, o Bills afirma que ele não pensa em nada além de destruição, por isso o poder dele não tem limites. E no capítulo 74, o Vegeta afirma que o deus da destruição, no caso o Bills, ensinou para ele que um poder movido exclusivamente pelo instinto não tem limites. E nesse caso, instinto não é como no instinto superior, mas sim os instintos por violência, destruição, coisas do gênero, justamente o que o Bills estava falando antes. Então é perfeitamente justo a gente afirmar que a resposta de por que o Bills tem um nível tão absurdo de poder são esses poderes da destruição que o Vegeta aprendeu a dominar. O Bills é simplesmente um mestre nisso, consegue se aprofundar de uma forma incrível, muito melhor do que o Vegeta, já que o Vegeta ainda é um iniciante nisso. E aí é só você comparar que o Vegeta, mesmo sendo um iniciante, conseguiu ter aquele nível de poder todo. O Bills domina muito melhor do que ele, consegue se aprofundar muito mais e usar muito mais esses poderes da destruição. Essa é a fonte do poder máximo do Bills. Como a gente não tem confirmação de outras técnicas ou formas ou coisas do gênero, pelo que a gente sabe, o poder máximo dele surge daí. Mas tendo dito isso tudo, eu acho que ficou claro por que o Bills é tão forte. Basicamente, ele já era forte, em algum momento ele se tornou forte o bastante para ser um candidato a deus da destruição, foi treinado pelo Whis e desenvolveu técnicas divinas, especialmente em questão dos poderes da destruição, ele é muito habilidoso. Por isso aquele poder bruto gigantesco capaz de destruir astros com um espirro. Agora bora para algumas perguntas que eu tenho certeza que alguns de vocês estão pensando. Em primeiro lugar, o Bills ainda é mais forte que o Goku e o Vegeta? E a resposta obviamente é sim, ele ainda é mais forte. O Goku no instinto superior e o Vegeta com o ego superior não superaram o Bills. Eles estão bem mais próximos dele do que antes, mas ainda não alcançaram. Para confirmar isso, a gente pode pegar, por exemplo, o Bills tratando como nada a eliminação do Moro, que era algo trabalhoso para o Goku no instinto superior completo. A gente pode pegar como comparação o nível absurdo que o Vegeta chegou com o ego superior, e aí é só lembrar que o Bills é um mestre nisso, o Vegeta era um novato. E por fim, eu acho que é bem importante destacar que a saga do guerreiro mais forte do universo, principalmente em relação ao plot do Granola e do Gás, fez questão de deixar claro que era excluindo os deuses, justamente para deixar claro que eles não estariam no nível do Bills. Então não, o Goku e o Vegeta não alcançaram o nível do Bills. Mas beleza, e o Broly? No final do filme Dragon Ball Super Broly, o Goku comenta que talvez o Broly seja até mais forte que o Bills. Será que isso daí faz sentido? Basicamente não, e a resposta para isso até que é bem simples. O próprio Goku não conhece toda a extensão dos poderes do Bills. Então simplesmente, não conhecendo toda a capacidade do Bills, aquela fala do Goku tava mais para um chute. Mesmo desconsiderando isso, digamos que o Broly no seu poder máximo tem tanto poder bruto quanto o Bills. Ou mais, digamos que ele tem o dobro do poder bruto do Bills. Ainda assim, o Broly perderia. O Bills é um guerreiro muito mais experiente, muito mais treinado, tem um certo nível de domínio do instinto superior e é extremamente habilidoso com os poderes da destruição que dão uma grande vantagem. Então mesmo que o Broly tivesse o dobro do poder bruto do Bills, ele ainda não consegue controlar toda essa capacidade, então ele não conseguiria manter uma boa luta contra. Mas saindo um pouco da questão dos Saiyajins, eu já citei aqui que tem um momento do mangá em que o Bills enfrenta os outros deuses da destruição, e a pergunta que fica é, o Bills é o deus da destruição mais poderoso? E bom, apesar de que de começo o Bills parecia ser o deus mais forte, a gente não consegue garantir isso. No começo da luta, o Bills consegue se sair bem enfrentando vários deuses da destruição ao mesmo tempo, mas primeiro, a gente tem confirmado pelo mangá que o Kitela já venceu o Bills numa queda de braço, apesar de que isso não necessariamente fala sobre uma luta. Mas mesmo que você ignore a queda de braço, o fato é que todos os deuses começaram a lutar, todos eles em
algum momento conseguiram ser efetivos contra os outros e no final todos estavam acabados. Então, apesar de que o Bills demonstrou uma grande vantagem no começo, depois parece que não fez tanta diferença. A gente também não consegue confirmar que todos os deuses mostraram tudo que eles tinham, ou talvez eles tivessem mais técnicas divinas que não mostraram, coisas do gênero. Realmente é um caso de que a gente não tem como afirmar isso com precisão, mas pelo que a gente viu, não só com Bills se saindo na melhor usando o instinto superior, mas também com outros deuses falando que poderiam ter sido derrubados com uma única grande explosão de energia do Bills, é sim bem provável que o Bills esteja ao menos entre os mais fortes. E por fim, para fechar com chave de ouro, um dia o Goku e o Vegeta vão superar o Bills? E eu acho que é óbvio que sim. O mangá claramente está seguindo por esse caminho. Eles ainda não alcançaram o nível dele, mas claramente o Goku e o Vegeta se aproximarem do Bills está sendo algo cada vez mais natural. Mas me responde aqui uma coisa, qual é o seu deus da destruição favorito? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Diz pra mim se você acha que vai ou não demorar para eles dois superarem o Bills. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve se não quiser perder mais análises como essa no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.